Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião aqui na Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson. Hoje dia 15 de junho. Então nós vamos estar falando agora a respeito das operações que eu estou operando nesse exato momento e dos papéis que chamam a minha atenção pelos meus modelos operacionais para esse dia 16, nessa terça-feira. Aqueles amigos que ainda não conhecem a nossa fanpage no Facebook, é só procurar por Central Trader, clica aqui em curtir e também clique em receber notificações para que você possa estar recebendo aí todas as novidades da nossa equipe através do Facebook. No YouTube, é só o amigo procurar YouTube/Central Trader, também que estará aí recebendo as novidades através do YouTube. E no Twitter, é só o amigo procurar twitter.com/Central Trader, também que ele estará recebendo aí todas as novidades nossas através das ferramentas aí das redes sociais, tá ok? Como é que funciona o nosso bate-papo? Primeiramente a gente dá uma passada no Ibovespa, depois nós comentamos aí aqueles papéis que eu estou operando nesse exato momento e depois alguns papéis que estão gerando oportunidades pelos nossos modelos operacionais aqui da Central Trader. Mas somente lá no e-mail, aquelas pessoas que estão acompanhando a nossa carteira, ele tem aí ele sabe qual que é o papel que eu, Anderson, estarei me posicionando com o meu próprio capital, tá ok? Então lembrando a todos que nós não recomendamos nenhuma compra e nenhuma venda. Simples aqui, o intuito é mostrar a minha opinião sobre o mercado para esse dia 16. Então, novamente, não é recomendação de compra e nem de venda de nenhum ativo, porque a decisão sempre tem que ser do próprio investidor. Aqueles amigos que querem acompanhar a carteira, só mandar um e-mail para centraltrader@hotmail, ok? Bem, gente, nosso Ibovespa, hoje nós chegamos a estar perdendo fundo, né? Aquele fundo aí na região aí de 52.600 pontos, nós fazemos aí, deixamos uma sombra inferior, uma sombra inferior aí bem importante nessa região que chegou a suportar. Então, realmente o mercado demonstrou até uma certa pressão de compra, conseguiu se segurar. Aquele modelo de 5,20 que nós comentamos que foi acionado esta venda, né? Então, a venda a venda por esse setup foi feita aí quando o ativo perdeu 53.400 pontos, como nós comentamos no jogo rápido. E o alvo desse ativo por esse setup no Ibovespa seria 2 vezes a amplitude do risco projetado para baixo aqui na região de 51.770 pontos. Então o Ibovespa demonstra uma pressão de compra bastante interessante em cima de uma região de suporte. Já há 3 dias consecutivos de queda, temos aí até uma possibilidade de o mercado ter aí até um possível repique ou talvez até uma possível reversão, mas a acumulação e distribuição realmente está bem próxima do fundo, que não é um sinal bom, longe do topo do mês. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Mas como eu não dou muita ênfase a isso, eu trabalho simplesmente os papéis que estão mais fortes, papéis que estão mais fracos e aqueles 15, 12 papéis que a gente trabalha sempre, né? Então eu sigo aí fazendo aquilo que eu sempre fiz, que é trabalhando as minhas estratégias em cima desses papéis operacionais, ok? Bem, vamos dar uma passada então agora nas minhas operações. Hoje eu tive uma finalização de um trade, né, em Ambev. Então a Ambev hoje me proporcionou a saída, né? Nós tínhamos feito uma realização parcial, tinha colocado o stop dos últimos 50% no ponto de entrada. Então a Ambev hoje abriu em gap, né, pegou aí o nosso ponto de entrada. Então primeira posição nós saímos aí com um lucro em Ambev. Outro papel por esse mesmo setup, que foi a 20 mínimas que nós trabalhamos, hoje gerou uma realização parcial, né? Então nós tínhamos comprado a Lame aí nos 16,47, a realização parcial estava em 17,01, hoje bateu a realização parcial, então agora eu coloco o meu stop no ponto de entrada, vou esperar a mínima dos últimos 5 dias ir para cima desse ponto de entrada e vou em busca do alvo, que é a máxima dos últimos 20 dias, que está lá em 18,30 em Lame. Eu estou posicionado também na compra em CROT 3. A minha compra de CROT foi aí a 12,55.
o alvo desse trade está em 13,53, ou quando o ativo fechar abaixo da média de 20, eu vou ajustar o stop para a mínima desse dia. Por esse mesmo setup eu estou comprado aí em Anima, né? A Anima, a compra ocorreu a 23,10, o stop é colocado no dia que fechar abaixo da média de 20, ou no objetivo lá em 25,74. Por esse mesmo setup estou posicionado em QGEP. A compra de QGEP foi a 7,99. O alvo desse trade está lá em 8,82, ou quando o ativo fechar abaixo da média de 20, a gente vai ajustar o stop para a mínima desse dia. Banco do Brasil, aqui comprado pelo setup da Estrela da Morte, perdão, Estrela da Vida, né? A minha compra foi a 23,44, agora eu só estou ajustando o stop dessa operação. Quando bater na média de 20, eu, Anderson, encerro o trade com prejuízo. Eu estou posicionado aí na venda pelo modelo 5,20 em HGTX. A minha venda de HGTX foi a 13,16. O stop é colocado quando fechar acima da média de 20, eu coloco o stop na máxima. E o alvo está aí 11,74. Estou posicionado também em Goal 4, aqui usando o modelo da 4 mínimas, né? A minha venda de Goal foi a 7,83. O alvo desse trade está aí em 7,03, mas hoje o stop se movimenta, né? Então nós já colocamos o stop aí em 8,02. Na verdade aqui fica sendo 8,01. Deixa eu só conferir. Não, 7,98, né? Então vamos fazer o seguinte. Então o stop dessa operação agora fica sendo aí no ponto de entrada, então nós não temos mais como ter prejuízo. Então o stop fica sendo aí em 7,83. Então essas são as operações que eu, Anderson, estou operando nesse exato momento, tá ok? Bem, antes de falar dos ativos, o Bruno Serafim e o nosso querido Adriano, ele perguntou da operação sobre o Banco do Brasil. Então, Bruno e Adriano, BBAS3, ela fez um setup Estrela da Vida. O que é o setup Estrela da Vida? É um candle que em nenhum momento ele toca na média na banda de Bollinger de 20 para compra, tá? Na parte inferior. Por exemplo, se nós voltarmos ao passado, nós vamos ver que esse setup em cima do Banco do Brasil funciona muito, mas muito bem, né? Então por isso que eu, depois dos meus estudos, apareceu o sinal. Se eu tiver um capital disponível, eu executo uma compra. Nós podemos ver que é muito, aqui foi uma compra na superação, né? Então compramos e botamos na média de 20, com a realização parcial. Depois traz o stop onde entrar e vai ajustando o stop pela mínima de cada dia. Olha a outra entrada aqui, bateu aqui, né? Então esse é um setup que eu, Anderson, se apareceu aqui outra entrada, então nós podemos ver que tem um nível de acerto elevadíssimo. Mas como não existe 100% de acerto, basicamente o que eu tenho que fazer? Como o Banco do Brasil é um dos papéis que eu mais gosto de operar na bolsa, inclusive a maioria dos meus estudos são feitos em cima desse setup, ou desse ativo, perdão. Então, deu sinal, se eu estou com capital, olha para venda, tá? Então, deu sinal, eu, Anderson, executo uma entrada. Então entramos pelo modelo Estrela da Vida, que está aí a videoaula na nossa página no YouTube, para quem quiser estudar. Então só estudar. Então entramos pela questão do setup Estrela da Vida. Infelizmente a operação está dando errado, mas o que importa é que nós estamos seguindo a estratégia sempre à risca, tá ok? E falando nesse setup, existem alguns ativos que estão fazendo esse setup nesse exato momento, que não é um setup normal, a gente não se vê todo dia esse setup. Kepler 3, papel de baixa liquidez, mas faz o setup. Os mais agressivos já entraram comprando no fechamento de hoje, né? Basicamente, geralmente é isso que eu faço, mas como aqui as pessoas que estão acompanhando, então por isso que a gente acaba colocando na superação da máxima, ok? Mas o ideal já é comprar no fechamento. Então, mas Kepler proporciona uma compra na ruptura da máxima do candle de hoje, uma realização parcial na média de 20 ou stop. Depois que fizer essa realização parcial, coloca o stop, vai ajustando o stop pela mínima de cada dia até finalizar o trade.
Outro ativo, City 3 está fazendo o setup Estrela da Vida. Então, em nenhum momento o candle encosta na banda de Bollinger. Basicamente o que a gente faz? Marca a máxima do candle, coloca uma realização parcial na média de 20 ou stop móvel. Então faz uma entrada na superação da máxima, uma realização parcial já lá na média de 20, e quando bater nesse patamar a gente vai ajustando o stop pela mínima de cada dia. Então Cirela fazendo o Estrela da Vida. Bema 3 também. Bema, nós temos aqui um ativo em nenhum momento tocando na banda de Bollinger, então proporciona uma compra na ruptura da máxima do candle de hoje. O stop e o alvo fica sendo a média de 20, quando bater lá ajusta o stop pela mínima de cada dia. Olha, até no próprio Bema, que é um papel de baixa liquidez, dificilmente nós vemos esse cenário, né? Ocorreu aqui, né? Deu gain. Então até em papéis de baixa liquidez, olha a Estrela da Morte. Então geralmente aqui outra, não tocou, bateu no objetivo. Mas como é um setup de volatilidade em alguns papéis, sem dúvida o ideal seria disponibilizar um capital só para trabalhar esse setup. Ok? Existem alguns papéis fazendo up reverso, Multi 3 é um deles, né? Nós temos aqui um ativo fazendo a mínima dos últimos 8 dias com fechamento acima do fechamento do candle anterior. Manda comprar na ruptura da máxima do candle de hoje, o stop na mínima. Quando é contra a média, a gente encerra em 1.61, tamanho do risco, né? Então nós temos um alvo aqui em 49 com 17 em multi. Even 3 também faz o mesmo setup, o reverso. Por esse setup, manda comprar na ruptura da máxima do candle de hoje, stop na mínima. O alvo, como é contra a média, fica sendo 1.61, a amplitude do risco projetado em 3,65. Itube, né, um papel aí que é bem correlacionado com o nosso Ibovespa hoje. Então ela proporciona uma compra na ruptura de Itube, na ruptura da máxima do candle de hoje, o stop na mínima, o alvo para uma realização parcial não, aqui é contra a média, a gente encerra o trade em 1.61, o alvo seria aqui em 35 com 16 em Itube. E pelo modelo 20 mínimas, existe aí uma possível compra também em Itube e também em TBLE3, ok? Então TBLE3, por esse setup, manda comprar na ruptura da máxima do candle de hoje. O alvo para a realização parcial fica sendo na média de 20 e o alvo final aqui na máxima dos últimos 20 dias em 36,93, ok? Então esses são os papéis que estão gerando oportunidades pelos nossos modelos. E lá as pessoas que estão acompanhando vai saber qual que é o papel que eu estarei operando nesse exato momento amanhã, né? Como nossas operações são sempre desenhadas de um dia para hoje para o outro, então nós temos aí possível trade amanhã. Eu tenho um trade de compra amanhã em um desses papéis. Você queira acompanhar novamente, hoje nós estamos com a promoção trimestral com um desconto bem bacana somente hoje ainda, tá bom? Grande abraço e até amanhã, se nosso bom Deus permitir. Valeu, abraço.